Pela graça e pela misericórdia de Deus, estamos juntos, mais uma vez, diante da palavra dele, para mais um estudo. E gostaria de iniciar hoje orando, agradecendo a Deus pela vida, rogando a Deus pela nossa vida. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória pertence somente a Ti. Nós agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estarmos juntos, diante da Tua palavra, diante da presença do Senhor e na dependência do Senhor Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e da Tua palavra. Nós agradecemos por essa grande oportunidade que temos de poder mais uma vez estar ouvindo do Senhor. Rogamos que a palavra, neste momento, venha falar o nosso coração, que o Espírito Santo esteja nos iluminando, ó Pai. Usa-me como instrumento apenas Teu e abençoa a pessoa ou as pessoas que neste momento me acompanham, me assistem. Que sejam ricamente abençoadas, iluminadas pelo Teu Espírito, para que possa compreender aquilo que o Senhor quer que saibamos para a nossa vida espiritual. Abençoa, Deus, as famílias que estão enlutadas, as famílias que passam por aflições neste momento. O Senhor sabe que passamos por momentos difíceis, dias trabalhosos, porém, neste momento, reconhecemos que a nossa fé está sendo provada. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre firmes, constantes e abundantes cada vez mais na obra do Senhor, na certeza que todo o trabalho que prestamos para Ti não é em vão. Ele tem uma recompensa. Abençoa, Deus, todos os Teus servos, fortalece-os diante dos embates, diante das dificuldades, diante da guerra na qual estamos vivendo. Oramos agradecidos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e amigos, nós temos falado nesta reta final destas mensagens sobre encontro marcado. Temos deixado muito claro sobre as obras do coração dos salvos. Obras estas que serão um dia julgadas, avaliadas diante do tribunal de Cristo. Algumas delas permanecerão e através delas seremos galardoados ou receberemos ali a recompensa, o galardão pela obra boa que fizemos. Algumas delas serão queimadas porque, na visão de Paulo, na teologia de Paulo, é considerada como obras más, ou seja, obras de madeira, palha, feno. Mas uma pergunta que eu gostaria de, nessa reta final, estar fazendo aqui e respondendo à luz da Bíblia. Qual é a maior de todas as obras que um salvo possa fazer neste mundo para glorificar o nome do Senhor? Qual é a maior obra que eu e você podemos fazer para glorificar o nome do Senhor? Bens, a Bíblia Sagrada tem resposta para esta e outras perguntas que, por acaso, venhamos a fazer para nós mesmos e para Deus. Há alguns textos bíblicos, mas eu quero me ater a dois textos que estão escritos na Bíblia Sagrada. Ambos textos são escritos pelo apóstolo Paulo. Ele que trouxe a teologia da salvação para a igreja, a doutrina para a igreja. Ele é considerado como nosso apóstolo e doutor dos gentios. Ele escreveu aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 14. Eu vou ler a partir do verso 13. Melhor dizendo, a partir do verso 12. É interessante se ler o texto completo para se entender o que Paulo estava falando sobre essa questão da maior de todas as obras que uma pessoa possa fazer para a sua salvação. Está escrito aqui, verso 12 do capítulo 10 da Epístola de Paulo aos Romanos. Porquanto não há diferença entre judeu e grego,
porque o mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Observa que ele está mostrando aqui duas classes de pessoas, mas um único Deus. Ele está dizendo que o Deus eterno é o mesmo Deus. Porém, existe diferença entre pessoa e pessoa. Mas ele diz que ele é o mesmo para com todos aqueles que o invocam. O verso 13 ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observa que ele está indicando aqui algo como uma obra ser feita por nós, através da qual somos salvos. Ele vai dizer no versículo 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? E como ouvirão se não há alguém que pregue? Verso 15: como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Observa que ele dá ênfase aqui à pregação do evangelho como o canal através do qual as boas novas são trazidas. O evangelho de paz é trazido a este mundo. Portanto, não existe outra maneira de se trazer boas novas ao mundo a não ser através do evangelho. Veremos mais tarde o que realmente é este evangelho citado aqui pelo apóstolo Paulo. Mas ele cita também aqui pessoas que pregam o evangelho como pessoas usadas por Deus, através das quais se ouve a palavra de Deus pregada, se ouve o evangelho pregado. O verso 16 ele diz: mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Observa que ele está sempre citando nesse texto a fé. Seria esta a maior obra que um pecador possa fazer para a sua salvação? Bem, é possível. Vamos continuar a leitura agora lendo o versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Observa que ele mostra com muita clareza que a fé é a maior de todas as obras que nós podemos fazer neste mundo. Crer em quê? Crer em quem? Portanto, neste momento, Paulo está abrindo a nossa mente para entendermos a teologia da fé como sendo a maior de todas as obras que agrada a Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso que é necessário se ouvir a palavra, é necessário que se pregue a palavra, é necessário que se procure entender a palavra, porque através da palavra nós podemos obter fé. Um outro texto interessante que Paulo escreveu, ele está também escrito aqui na carta aos Romanos, aliás, aos Efésios, no capítulo 1 de Efésios. Vou ler Efésios capítulo 1, aqui quando Paulo escreveu também aos irmãos de Éfeso, essa carta muito maravilhosa, muito importante, e na qual ele mostrou e focou bastante a questão da fé como meio único de salvação. Ele diz aqui no verso 12, aliás, eu vou ler o verso 13, em quem também vós estáis, está falando de Jesus, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Observa que Paulo é muito contundente, muito claro, quando ele aborda a questão da fé em que e em quem, como meio da salvação. A maior de todas as obras
já vista neste mundo, prestada por um ser humano para a sua salvação. Eu vou repetir o verso mais uma vez, é muito importante para a nossa memorização e, sobretudo, para a praticidade desta grande obra da salvação do pecador. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Observa que a fé, ela tem uma base, a palavra da verdade. Jesus é a única verdade. Jesus não é uma das verdades, Jesus é a verdade. É na oração feita pelo próprio Jesus, em João 17, versículo 17, orando ao Pai, ele pedia que o Pai, Deus, santificasse os seus filhos, os servos dele. E ele disse, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João 14, versículo 6, ele disse, eu sou a verdade. Em João capítulo 8, versos 32 e versos 36, ele disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho, que é a verdade, vos libertar, então, verdadeiramente, vocês serão livres. E aqui, escrevendo aos Efésios, ele deixa muito claro que em quem vocês creram, ou em quem vós estáis, está falando do Senhor Jesus. Estamos em Jesus depois que ouvimos a palavra da verdade. O evangelho da salvação não é os evangelhos da salvação. Paulo, falando sobre esta questão do evangelho da salvação aos Gálatas, ele disse, se algum outro pregar outro evangelho, a não ser esse que temos pregado e ensinado, seja condenado, seja anátema, porque só o Senhor Jesus é realmente o autor do grande, maior e único evangelho, o qual devemos crer para a nossa salvação. E ele continua, o evangelho da vossa salvação, não existe dois evangelhos para a salvação, apenas um evangelho da salvação. Nós vamos ver isso na próxima mensagem, se Deus permitir. E tendo também nele crido, nele quer dizer Jesus, e no evangelho da salvação que é trazido pelo próprio Jesus. Aí ele diz que o resultado, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Quer dizer, fomos legitimados como filhos de Deus. No capítulo 1 de João, ele disse, veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, e o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os seus. Eles são carimbados, eles são selados com o Espírito Santo da promessa. Aos Romanos, ele ainda disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E Paulo aqui deixa muito claro no versículo 13 do capítulo 1 de Efésios, em quem, aliás, versículo 14, melhor dizendo, o qual está falando agora do Espírito Santo, verso 12, 13, o verso 13 ele está falando de Jesus, em quem estamos, através do qual fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Verso 14, agora ele fala do Espírito Santo como selo de Deus nas nossas vidas, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Ele está dizendo que o Espírito Santo é o selo de Deus, mas ele também é o penhor, é a garantia, é o cheque assinado por Deus como garantia da sua herança. Porque, lendo um pouquinho antes, ele vai dizer que nós fomos feitos heranças de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós estamos muito falando sobre essa questão de Jesus vir buscar o que é seu. Portanto, a herança dele que está aqui na terra, que são salvos, um dia será tirada daqui. Essa herança será tirada. Como? De que maneira? Que garantia Deus, na pessoa de Jesus, tem para reclamar uma herança neste mundo
como pessoas salvas. Ele disse, porque vocês estão em Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Pela fé vocês creram nele, e o Espírito Santo lhes selou através da fé que vocês tiveram nele. Fica evidenciado de que a maior de todas as obras que um pecador possa fazer neste mundo é crer em Jesus. A fé é pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Jesus é o Evangelho de Deus em pessoa. Ele veio, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu-se ao céu, está sentado à destra de Deus, ele um dia voltará para buscar a sua herança, isto é, aqueles que um dia creram nele, recebendo como Senhor e Salvador. No capítulo 2 de Efésios, ainda ele vai dizer no versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras. Ele agora usa a palavra obra no plural. Portanto, a obra para a salvação está no singular. Fé em Jesus. As obras que ele cita aqui são outras obras que nós mesmos criamos, que nós mesmos inventamos, que nós mesmos fazemos na expectativa de agradar a Deus, mas ele diz, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O verso 10, ele diz, porque somos feitura sua, aliás, o versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, ele continua no versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Observa que ele começa mostrando no singular a obra de Deus na nossa vida, que é a fé, e depois da salvação, sim, ele vai usar as obras no plural, porque as obras que fazemos em Cristo, estas são as obras que agradam a Deus e provavelmente, muito comprovado pela Bíblia, são as únicas obras que permanecerão diante de Deus, porque ele disse, não vem de vós, é um dom de Deus, somos criaturas de Deus em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou, foi Deus quem as preparou para que andássemos nelas. Observa que as obras depois da salvação, elas são tão naturais na vida de um cristão, como é natural uma mão de um mamoeiro. Portanto, fica muito claro que a maior de todas as obras para a salvação é, na verdade, a fé em Cristo Jesus, através do Evangelho pregado, o Evangelho da nossa salvação. Eu quero terminar lendo mais um texto escrito por João no seu Evangelho, mas é claro que um texto que foi citado por Jesus. João apenas foi usado e movido pelo Espírito Santo para escrever as palavras que Jesus citou, que Jesus falou. João capítulo 5, verso 24, ele diz, na verdade te digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. De maneira que a Bíblia é muito contundente, é muito clara, mostrar que a obra maior, a fé em Jesus, exclusivamente no sacrifício de Jesus, então ela traz para nós como resultado a salvação. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8, agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João capítulo 10, verso 28 a 30, Jesus disse, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior que todos e ninguém pode arrebatá-los da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus está mostrando que a fé em Jesus equivale à fé em Deus, equivale à fé no Espírito Santo, tudo isso através da palavra. O Deus que cria, o Espírito Santo que preserva,
o Jesus que salva e a palavra que, uma vez iluminada para nós através do Espírito Santo, compreendemos todos esses segredos que até então seria impossível para entendermos de outra maneira. Na próxima mensagem, se o Senhor permitir, eu gostaria de estar falando sobre o seguinte tema: por que um crente salvo não pode ser mais condenado? Até lá, se Deus permitir, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra possa ter te abençoado e continue te abençoando. Forte abraço, até a próxima mensagem e estudo da palavra de Deus, se Ele nos permitir.